O arquipélago de Berk é repleto de dragões que são muito inteligentes. Algumas espécies são ainda mais espertas do que outras, podendo perceber detalhes e observar situações que às vezes passam despercebidas pelos seus cavaleiros. O dragão de hoje, o nosso Paelmo, se destaca por esse fato. O seu lema é: encontro um problema em Berk e resolvo. Encontro um problema numa batalha e aproveito. Bem, galera, então vou deixar aqui o salve para vocês, os meus inscritos fiéis, as pessoas que acompanham esse conteúdo e sempre gostam de conhecer mais sobre dragões. E agora vamos conhecer o nosso Paelmo, um dragão semi-quadrúpede, com patas traseiras bem fortes e patas dianteiras pequenas e curtas. Esses dragões têm cabeças grandes e tem muitas presas na sua mandíbula, muitos dentes afiados. Ele vai ter um pequeno chifre nasal e um chifre um pouco maior na parte do queixo. Possui um babado pontudo na parte de trás da cabeça, como se fosse uma coroa, e a sua cauda tem um formato de remo. Então é um dragão muito interessante que foi montado, junto com alguns outros no filme 2, por um sistema de partes que a gente já comentou aqui em outros vídeos. Nós conhecemos esse dragão da cor verde água, apresentando algumas manchas pelo corpo que podem parecer meio marrons, meio roxas, e apenas a região da barriga não vai ter manchas, apresentando um tom mais claro do que as outras escamas. Claro que nos jogos vamos encontrar variações e os Paelmos vão estar presentes aí em diversas outras combinações de cores. Pela imagem do jogo, conseguimos ver que esse é um dragão de tamanho médio e um cavaleiro consegue montá-lo confortavelmente. As medidas desse dragão são 9 metros de comprimento, 12 metros de envergadura e um peso estimado em 1.587 kg, o que não é pouca coisa. O Paelmo vai aparecer lá no filme 2 de Como Treinar o Seu Dragão. Ele foi mostrado logo assim que o Soluço chegou na Montanha Valka e ele vivia lá junto com a Valka, a mãe do Soluço. Inclusive é o dragão que vai buscar o Soluço e tirá-lo lá de cima do Banguela. Depois essa espécie também foi introduzida nos jogos Ascensão de Berk e School of Dragons. Lá no School of Dragons ele chegou em 2016. Falando um pouco dos ovos desse dragão, nós vamos ter ovos diferentes tanto para o School of Dragons quanto para a Ascensão de Berk. Em Ascensão de Berk, esse ovo tem um formato mais comum, só que ele tem filas de espigões, 4 filas de espigões, como se fossem pequenos espinhos. É um ovo claro com algumas listras, algumas manchas. E esse ovo geralmente indica a cor do filhote. Já no School of Dragons é um ovo meio assimétrico que tem 2 cores principais, uma cor para a parte de cima e uma cor para a parte de baixo. Os filhotes em ambos os jogos são muito parecidos com os adultos, então aí uma coisinha linda de se ver. O fogo desse dragão é um fogo de cor bem viva, semelhante a um lança-chamas dos dragões da classe Brasa. A gente consegue ver ele disparando esse lança-chamas lá no filme 3, quando ele está aparentemente assando um peixe junto a um viking. Agora, falando um pouco das habilidades, eu destaco primeiro a força de combate dessa espécie. Esses dragões têm corpos fortes e bem desenvolvidos. A cauda pode ser utilizada tanto para fins ofensivos quanto para fins defensivos. Uma segunda habilidade que eu destaco é a cabeça e o queixo especializados. A cabeça dele é tão forte quanto um martelo e é utilizada justamente para isso, para fins de construção. Dizem que esse dragão é construtor de Berk, e o seu queixo é utilizado para escavar ou para perfurar. Então, como eu disse lá no começo, dizem que quando ele vê um problema em Berk, ele tenta consertar. E a última habilidade, eu destaco aqui a inteligência desse dragão. Os Paelmos são dragões muito sensatos. Eles costumam cortar um mal pela raiz. Eles resolvem o problema primeiro analisando a situação até encontrar uma forma de resolver aquilo. E eles aproveitam isso também em batalha. Se eles veem um problema, eles se aproveitam desse problema e aí sim conseguem entrar na batalha para vencer. Por isso, vamos agora ver os stats dessa espécie. Os Paelmos têm velocidade 5, furtividade 8, poder de fogo 10, limite de tiro 6, armadura 20, força na mandíbula 16, veneno 8 e ataque 10.
Analisando esse conjunto de stats, podemos perceber que ele tem uma ótima armadura e força na mandíbula. Veneno, que nem todos os dragões têm, mas infelizmente não sabemos qual é a atuação desse veneno. Um ataque e um poder de fogo muito bons. Somados à inteligência desse dragão, eu diria que ele é um ótimo companheiro e que com certeza qualquer um gostaria de tê-lo na sua equipe. E aproveitando, antes de você treinar o Paelmo, já se inscreve aí no canal, deixa seu like. Se você está chegando hoje, seja bem-vindo, ative o sininho de notificações para você receber sempre as notificações dos nossos vídeos. Comenta aí embaixo, você gostaria de ter esse dragão na sua equipe? Ele é um dragão treinável e com certeza um ótimo dragão para se ter por perto. Lembrando que a nossa próxima meta agora é 8k de inscritos para o próximo dragão híbrido chegar aqui no canal. Agora vamos para as curiosidades sobre esses dragões. Como já foi dito aqui em outros vídeos, esse dragão foi criado utilizando um sistema de partes para que eles tivessem mais espécies no filme 2 da franquia. E aí, trocando essas partes, eles modificavam apenas a cabeça e a cauda e colocavam alguns detalhes para ter uma nova espécie de dragão. Nesse conjunto de partes, desse grupo especificamente, foram criados Faro Bom, Trovogarra, Farejador, Dente Afiado e, claro, o Paelmo. 2. Esse dragão pode ser encontrado, pelo menos eu encontrei na pesquisa, diversos nomes para ele, incluindo Âncora Lanterna, Elmo de Pá, Bindados e o Paelmo. Cada nome com uma explicação diferente. E aí, você conhecia tantos nomes assim? 3. Paelmos são dragões muito sociáveis e que se dão bem com outras espécies, e eles atuam provavelmente ajudando outros dragões a construírem seus ninhos, assim como o Besta Implacável costuma fazer sempre que chega em alguma região. 4. As medidas oficiais desse dragão podem apresentar um erro lá na parte de envergadura, porque pelo que a gente observa e comparando com outros dragões, ele deveria ter uma envergadura de 18 metros, de uma ponta até a outra, e não 12 metros, como é o número oficial que eu falei lá no início do vídeo. 5. As coisas boas desse dragão também podem ser utilizadas, na verdade, como fraquezas. Ele é conhecido pela sua docilidade, o que pode ser uma fraqueza porque ele se magoa muito fácil, e ele também é considerado um dragão pouco veloz, seja tanto em terra quanto no ar. 6. Esse Paelmo especificamente aí é chamado de Espátula Demônio e é um Paelmo que gosta de ouvir o barulho do som dos cascos das cabras, das ovelhas. Tanto que dizem que o local preferido dele lá em Berk é embaixo de uma ponte perto da casa de um pastor de ovelhas. Utilizando essas referências, a comunidade acredita que ele foi inspirado no conto das 3 cabras de Billy. Nesse conto norueguês, existem 3 cabras ou cabritos, como vocês podem ver na imagem, que precisam atravessar uma ponte, e embaixo dessa ponte existe um troll que vai tentar impedi-los de atravessar. Mas, para saber o que acontece no conto, vocês precisam pesquisar. A referência a esse dragão não está apenas no que ele gosta, mas também na cor, porque os trolls geralmente são verdes. 7. E última curiosidade, essa é a forma asa de titã de um Paelmo. Ela muda de cor, apresenta chifres nasais mais longos e afiados, além de ter desenvolvido uma fileira de espinhos nas costas. Ele vai ter ainda grandes garras em cada uma das suas asas. E aí, você gostou dessa versão? Eu achei que ele ficou ainda mais legal. Bem, pessoal, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Eu encontro vocês semana que vem aqui no canal Nestoso. Um abração e até lá!